Pai, nós não nos cansamos de afirmar e reafirmar que a nossa suficiência vem de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer e nem queremos fazer. Por isso, tem misericórdia das nossas vidas. Nós entendemos que realmente a Sua palavra não é a espada de um pregador, mas é a espada do Seu Espírito, Senhor. E oramos não só por informação, mas pela revelação do Senhor, que nos transforma pela renovação do nosso entendimento. Guia-nos realmente em toda a sua verdade e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo realmente se cumpra. Que o Senhor possa alargar as fronteiras do nosso entendimento, do nosso discernimento, ativar os nossos sentidos, Senhor, e que realmente a Sua palavra possa prevalecer nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu sei que quando a gente fala sobre essa área de libertação, muita gente cria expectativas que muitas vezes nem bíblicas são. A gente tem uma tendência muito grande, às vezes, de mistificar as coisas. É importante a gente entender que o Evangelho é muito simples e funciona. Quando nós alinhamos as nossas vidas com as verdades, com os valores, os princípios do Evangelho, nós vamos experimentar realmente uma vida vitoriosa. O Evangelho funciona, não é? E nessa noite eu gostaria que realmente você pudesse fazer um esforço, prestar bastante atenção. Eu quero desafiar você a uma renovação do seu entendimento. Quero trabalhar muito no campo do seu entendimento. Eu gosto muito de um provérbio bíblico que fala assim: o justo é liberto pelo conhecimento. O conhecimento realmente nos liberta. Principalmente nesses últimos meses, Deus tem falado muito comigo sobre um conceito, que é o conceito de maturidade. Maturidade, não é? Então, é algo, Deus tem falado muitas coisas, eu tenho desenvolvido várias matérias orbitando em torno, não é, desse núcleo aí que é a maturidade. É interessante que quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, lá em Colossenses 1:28, ele resume todo o seu empenho ministerial, dizendo o seguinte: ele fala, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ele resume, não é? Todo o seu empenho ministerial nessas palavras. Tudo o que ele queria era isso, para que nós possamos apresentar, não é? Ensinando todo homem, toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A palavra perfeito aqui no original, no grego, é a palavra teleios. E aponta para o fato de ser inteiro. Não é perfeito uma pessoa que não comete erros. A gente sabe, todos nós cometemos erros. Mas é perfeito no sentido de algo que é inteiro, completo, ou melhor ainda, maduro. Uma pessoa madura. Uma pessoa que desenvolveu realmente a capacidade de experimentar o Evangelho na sua forma plena. Talvez a maior crise que nós vivemos nos nossos dias, sociologicamente falando, tem a ver com maturidade. Há algum tempo atrás foi feita uma pesquisa muito interessante aqui no Brasil por alguns psicólogos, sociólogos, foi uma pesquisa muito divulgada. E um dos resultados dessa pesquisa foi esse, que principalmente os homens no Brasil só estão atingindo a maturidade, em média, aos 45 anos de idade. Então, veja bem, até os 45, o sujeito vai vivendo uma vida de adolescente.
não é? Aquela famosa síndrome dos crescidos que não cresceram, os bebês emocionais de 90 quilos, não é? Então, o cara vai vivendo irresponsavelmente, filho com um, filho com outra e tal, não é? Não quer saber de nada. Só aos 45 que a pessoa fala assim: não, preciso ter responsabilidade. Quer dizer, aí para correr atrás de tanta coisa que já se perdeu, nem sempre é fácil. Então, um dos nossos maiores problemas hoje, para a gente contextualizar sociologicamente a nossa realidade, uma das maiores demandas é produzirmos pessoas maduras. É por isso que existe ministério como Manaim, Jocum, por isso que nós estamos aqui como igreja, não é? O que nós queremos com isso? Produzir pessoas maduras, completas em Cristo. Gente que vai viver uma vida que vai ser projetada numa eternidade de glória. É isso que nós queremos. Quando a gente fala sobre o conceito de maturidade, a gente poderia dar um estudo aqui só sobre maturidade, mas, na verdade, eu só estou fazendo uma introdução para a gente poder chegar onde eu quero chegar. Mas eu poderia dizer aqui muitas coisas que caracterizam uma pessoa madura. Pessoa imatura e pessoa madura. O que caracteriza uma pessoa madura? Primeira coisa, toda pessoa madura é uma pessoa inclusiva. Ou seja, ela tem uma convivência sadia com as diferenças. Aquela capacidade de hospedar no coração a diversidade de pessoas, de culturas, de temperamentos, de ministérios, de dons. Uma pessoa inclusiva é uma pessoa madura. Ela sabe conviver com a diversidade. Uma pessoa madura, biblicamente falando, é uma pessoa que tem o temor de Deus. Temor de Deus não é você ter medo de Deus. Mas o temor de Deus, numa definição bem simples, é você ter uma intimidade com Deus de tal forma que você ama o que Deus ama e aborrece o que Ele aborrece. Você sabe separar o bem do mal numa perspectiva divina. Você sabe aborrecer o pecado, mas amar o pecado. Você sabe estabelecer esses discernimentos. Uma pessoa madura também, uma pessoa que exerce domínio próprio, é uma pessoa que é dona de si mesmo, que sabe conciliar firmeza e ternura nos momentos de conflito. A pessoa sabe ser firme, mas para você ser firme, você não precisa de ser agressivo, intolerante. Você pode ser firme e, ao mesmo tempo, agindo com ternura, com compaixão. Então, não é? Isso define uma pessoa madura. Uma pessoa madura, ela estabelece aquele equilíbrio entre individualidade e relacionamento. Então, ela tem consciência da sua individualidade, do seu espaço, não é? Ela discerne a sua identidade, a sua singularidade, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que sabe conviver com outras. Então, ela supera tanto o extremo do isolamento, não é aquela pessoa que se isola de todo mundo, e também supera o extremo da dependência emocional, aquela pessoa que depende dos outros para viver ou sobreviver emocionalmente. Ela equilibra individualidade e relacionamento. Uma pessoa madura também é uma pessoa proativa. O que é uma pessoa proativa? Isso é uma qualidade muito importante. A pessoa proativa é o oposto da pessoa reativa. A pessoa reativa, você trata ela bem, ela te trata bem. Você trata ela mal, ela te trata mal. Ela é reativa. Mas a proativa, ela não reage, mas age em virtude dos valores que ela tem. Então, uma pessoa madura, ela é uma pessoa que aprendeu a amortecer
os choques, as pauladas emocionais. E não reagir, mas agir com os valores e princípios corretos. A Bíblia fala que quando Jesus era blasfemado, ele não blasfemava. Quando ele era injuriado, ele não injuriava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Uma pessoa madura é uma pessoa coerente, não é? Deus não espera que você seja perfeito, mas Ele espera que você seja coerente. Coerência é você não exigir dos outros o que você não exigiria de si mesmo. Então, todas essas, vamos dizer assim, são características de uma pessoa madura. É o que nós queremos produzir com aquelas pessoas que Deus nos confia. Mas dentre estes e outros fatores que determinam uma pessoa madura, pelo menos assim na minha experiência, o mais elevado aspecto para você avaliar a maturidade humana é o amor à correção. Amor à correção. Você quer saber se uma pessoa realmente é espiritualmente madura? É como ela reage quando ela é corrigida. Aí você sabe de fato se aquela pessoa é ou não é uma pessoa madura. Amor à correção. Muitos aqui talvez têm filhos pequenos, ou já tiveram filhos pequenos porque eles cresceram. Mas quando você corrige uma criança, como é que ela reage? Quando você corrige uma criança, você fala com ela não, você coloca limites para ela. Como é que a criança reage? Ela chora, esperneia, faz pirraça. Por que ela reage assim tão negativamente? Porque ela é criança. É criança. Não é verdade? Então, quando alguém nos corrige, quando Deus nos corrige, e a gente faz pirraça, isso é sinal o quê? Que nós não crescemos. Nós ainda estamos no jardim de infância. Não crescemos. Então, se você quer saber quando uma pessoa, de fato, é madura, isso tem muito a ver com a amor. E é sobre isso que eu quero falar com você, sabe? Correção. Correção de Deus. A retidão de Deus. Os juízos de Deus. E para a gente entender sobre a correção divina, se eu perguntasse assim, quantos aqui precisam da correção de Deus? Eu seria o primeiro a levantar minha mão, não é verdade? E a Bíblia fala, aquele que ama a correção está no caminho da vida. Tem um provérbio que é muito forte, e talvez muitos já experimentaram essa realidade, eu já experimentei um pouco disso, mas a Bíblia fala lá em Provérbios 15:10, correção severa há para o que deixa a vereda, caminho, e o que odeia a repreensão, morrerá. Se tem uma coisa que vai determinar o nosso destino, é a maneira como nós lidamos com a correção de Deus. Então veja bem, para a gente poder aprofundar nessa questão, nós vamos precisar de tocar realmente num conceito bíblico que assusta muitos, mas é um conceito muito pertinente ao ministério da libertação, que é o conceito da maldição. Maldição. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero compartilhar com você, então, nosso tema é esse. A paternidade divina e o princípio da maldição. Talvez você fale assim, pastor, mas o que tem a ver a paternidade de Deus com a maldição?
Parece que são coisas opostas. Mas, na verdade, esse é um dos grandes paradoxos do mundo espiritual. Paradoxo é uma verdade escondida numa contradição aparente. Nós vamos ver realmente que tem um entendimento bíblico aqui que pode mudar o curso das nossas escolhas, da nossa vida. Então vamos desenvolver esse entendimento e eu quero falar, na verdade, 6 coisas com você, tá? Essa noite. Vamos tentar trabalhar em cima de 6 pontos aqui. Quando a gente fala sobre maldição, praticamente aquilo que se acredita sobre maldição tem muito mais a ver com o animismo, o misticismo, do que propriamente com a Bíblia. Não é? E você sabe que toda fé sem base bíblica é superstição. A partir do momento que você acredita em algo que não tem uma base bíblica, isso não é fé, é superstição. E não vale de nada. Só serve para enganar e desviar você do foco, que às vezes é o mais importante, que Deus quer construir nas nossas vidas e principalmente no nosso entendimento. Seria bom se a gente tivesse tempo aqui para dar uma aula também sobre a questão do animismo. Não é? Animismo é aquilo, quando você começa a dar ânimo, vida a um elemento, a um princípio que não tem essas propriedades em si mesmas. Você vê isso muito no espiritismo, no ocultismo, não é? Por exemplo, uma macumba, se eu abrir a barriga do sapo, colocar o nome lá dentro, costurar, então não sei o quê. O que é isso? É animismo. Não é? Você está dando um poder a um elemento, a um sapo costurado, que na verdade aquilo não tem esse poder em si mesmo, mas na verdade, não é? As coisas que estão acontecendo aí é muito mais por conta de um relacionamento que essas pessoas às vezes estão tendo com os demônios, literalmente falando. Não é? Mas eu quero desenvolver então um entendimento bíblico sobre esse conceito da maldição. E nós vamos construindo uma compreensão que eu acredito vai nos ajudar bastante. Fazer uma reforma desse conceito. Primeira coisa que eu quero falar com você. A palavra maldição é uma palavra bíblica. Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, desse termo, mas a palavra maldição é uma palavra bíblica. Não é? Não é um conceito que vem originalmente do ocultismo, pelo contrário, vem da Bíblia. São mais de 200 ocorrências na Bíblia. Então não é um conceito que a gente possa simplesmente menosprezar e falar, não, isso aqui não é importante. Eu não sei quanto a você, mas quando um conceito, eu estudo sistematicamente a Bíblia há mais ou menos 30 anos. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Quando um conceito aparece muito na Bíblia, eu me interesso. Aliás, para você se tornar uma pessoa espiritualmente equilibrada, você tem que saber dar a mesma importância que a Bíblia dá àquele conceito. Quando você começa a dar uma importância, uma ênfase a mais ou a menos que a Bíblia dá sobre um conceito, você pode se tornar potencialmente desequilibrado. Por exemplo, hoje tem uma ênfase muito grande em prosperidade material. Prosperidade material é um princípio bíblico? Sim ou não? Sim. Mas qual que é a ênfase, por exemplo, que Jesus deu para isso? Você ficar rico. Jesus deu ênfase nisso? Essa é a ênfase do Evangelho? Essa não é a ênfase. Se você começa a pregar só sobre ficar rico, prosperidade material e tal, não sei o quê, você vai se tornar o quê? Desequilibrado. Daqui a pouco você está pregando outra coisa que já não é mais o Evangelho. Então, a palavra maldição é uma palavra bíblica. Mais de 200 ocorrências.
Segunda coisa, vamos ver sobre, já que é uma palavra bíblica, vamos estudar um pouco o significado dessa palavra. Existem várias palavras na Bíblia com sentidos específicos para designar a palavra traduzida em português como sendo maldição. São várias palavras. Se você for no Novo Testamento, no Velho Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo em hebraico. Então você vai encontrar muitas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, para maldição. Em português nós só temos basicamente uma palavra aí, que é a palavra maldição. Mas todas essas palavras que ocorrem na Bíblia, elas resumem 3 significados. Então vamos entender o significado bíblico. Primeiro significado é quando ocorre essa palavra no hebraico, que é a palavra halal. E significa o seguinte: o castigo advindo da quebra de um mandamento, ou a quebra de uma aliança com Deus, ou a quebra de uma promessa ou juramento. Então, o que é a maldição? É o castigo ou a consequência que você sofre quando você viola os limites estabelecidos por uma lei. Quando você viola uma lei, você vai sofrer uma consequência. A Bíblia chama essa consequência de maldição. Então, de onde vem a maldição? De onde vem a maldição? Da lei. E a lei vem de quem? De Deus. Se você tira a maldição da lei, ela deixa de ser lei e passa a ser apenas um mero conselho. Um conselho você obedece se você quiser, é opcional. Uma lei, não. Uma lei, se você viola os limites estabelecidos por ela, você vai sofrer uma sanção. Uma consequência. Quando você quebra uma aliança, você vai sofrer uma consequência. É a maldição. Então, o que torna a lei lei é a maldição. Se você tirar a maldição da lei, ela deixa de ser lei. Toda lei carrega uma maldição. Isso é por definição. É uma definição, vamos dizer, é uma compreensão muito básica. Nós estamos aqui no beabá do negócio. Toda lei carrega uma maldição. Toda aliança carrega uma maldição. Por exemplo, quando você pensa na aliança do casamento, quais são os termos bíblicos dessa aliança lá em Gálatas? Até que a morte os separe. Se você quebra a aliança do casamento, você está invocando o quê? A morte. E muitas vezes até literalmente falando. Muita gente morre mais cedo porque viola essa aliança. A palavra que tem esse sentido no Novo Testamento é a palavra anátema, que também significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Então, o que é um anátema? É aquilo que Deus falou, olha, não toque nisso, isso está proibido. Se tocar, vão ter consequências destruidoras. Lembra lá no Éden, quando Deus colocou no meio de todo aquele jardim, havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, que Deus falou, nessa não toca, porque tem um anátema. O dia que vocês tocarem nessa árvore, vocês vão morrer. Quem foi o primeiro a falar que não existe maldição? Que pecado não traz consequência? A serpente. Não, pode comer desse fruto, você só vai, ter mais conhecimento. Então, o que é esse primeiro significado?
Castigo advindo da quebra de mandamento. Então Deus estabeleceu leis, princípios. Não somos nós que quebramos os princípios. Assim como existem leis físicas, existem leis espirituais. Se uma pessoa acidentalmente ou intencionalmente coloca a mão no fogo, ela vai sofrer o quê? Uma queimadura. Por quê? Porque ela está ultrapassando um limite que ela não podia. Não é que Deus, quando ela encostar a mão no fogo, eu amaldiçoo ela. Não, é natural. Você quebrou aquele limite, você vai sofrer a consequência. Tem uma lei espiritual que fala assim: a soberba precede a destruição, a altivez de espírito a queda. É uma lei. Quando você vê uma pessoa agindo com arrogância, superioridade, orgulho, você não precisa nem de ser um profeta para saber que essa pessoa vai ser destruída. Porque é uma lei. Você sabe que quando você conhece os princípios que governam o mundo moral, a vida se torna muito previsível. Então, esse é o primeiro significado. Castigo advindo da quebra de um mandamento. O segundo significado é a palavra arar, que é uma palavra no hebraico, que significa uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém, seja uma pessoa, um casamento, uma família, uma geração, uma linhagem, está presa, impedida, cativa. Então, é o vocábulo arar. Já mostra, vamos dizer assim, a pessoa debaixo de uma condição de aprisionamento. Naquela área da vida dela, tudo que ela faz, não adianta, não flui. É a condição oposta à condição da bênção de Deus, que a pessoa está autorizada para prosperar. Aqui é o contrário, não é? Então, às vezes, na área conjugal, na área financeira, na área sexual, emocional, tem prisões. Não flui. A pessoa dá um passo para frente, 3 para trás. Tudo que ela faz naquela área está trancado. Abre um circo, até os anões começam a crescer, com todo respeito aos anões, né? Tudo que ela faz, olha, não chega em lugar nenhum. Então, é a palavra arar. Você se lembra quando Jesus fala da parábola do credor incompassivo? Um cara foi perdoado de uma dívida impagável e agiu com crueldade, sem misericórdia, por causa de uma mixaria, ele levou o outro para a cadeia. Ele ofereceu uma graça aquém daquela que ele tinha recebido de Deus. Agiu com falta de perdão. E Jesus fala que ele foi entregue nas mãos dos atormentadores. Havia uma prisão. Não sairá dessa prisão enquanto não pagar o último centavo. Então, são áreas da vida da pessoa onde ela está aprisionada. Tem gente hoje que ela está aprisionada porque não perdoa. Porque ela não perdoa, às vezes ela está doente. A conta da farmácia é um absurdo, não é? Uma série de situações que realmente jogam a vida dela sempre para trás. E o terceiro significado bíblico da maldição é a maldição advinda por falar mal, praguejar, difamar, execrar, xingar, desejar mal. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai observar várias palavras para isso. Aliás, quando você quer xingar alguém, o que não falta é palavra. Aí, português, inclusive, né? Vai ter palavra que não acaba mais. No português, no hebraico, no grego, vai sobrar palavra quando você quer xingar alguém, não é? Quanto a isso, não é? Sobre isso, Jesus nos advertiu dizendo que a ninguém amaldiçoe. Se uma pessoa fala mal de você,
para você combater o bom e não o mau combate da fé, o que você vai fazer? Você vai abençoar a vida dela. Você vai agir no espírito oposto. Não é? A ninguém amaldiçoas. Ok. Então, nós falamos que a maldição é uma palavra bíblica. Falamos alguns significados, esses 3 significados básicos quando essas palavras estão aparecendo, não é? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora, a terceira coisa. O conceito da maldição, ele sempre aparece contextualizado ao povo da aliança. E isso é uma informação interessante, porque normalmente nós raciocinamos da seguinte forma: a gente pensa que a maldição ela só está no contexto de uma pessoa que não conhece a Deus, do delinquente, não é? Uma pessoa que é maligna, ímpia, que não conhece a Deus. Mas é um negócio interessante. Quando você examina esse livro aqui, eu espero que você seja um crente bereano. Paulo fala que os bereanos foram mais nobres porque eles conferiam tudo nas escrituras sagradas, não é? Praticamente todas as vezes que aparece a palavra maldição na Bíblia, ela aparece contextualizada ao crente, aos aliançados, ao povo de Deus, e não aos incrédulos. Por incrível que pareça. Não é? Quando Deus estabeleceu esse conceito através da sua lei, quando ele deu a lei a Moisés, lá em Deuteronômio 28:15, ele fala: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28. Veja bem, quem está dizendo essas palavras? Deus. E Deus está dizendo essas palavras para quem? Para os seus filhos. Aqueles com quem ele estava fazendo uma aliança. Você lembra? No outro texto fala assim: coloco diante de vós a bênção, só a bênção, e a maldição, a vida e a morte. E ele nos responsabiliza, dizendo que escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse texto aqui que nós lemos, muito interessante. Não sei quantos já leram o capítulo 28 de Deuteronômio, ou o capítulo 26 de Levítico. Aliás, tem alguns capítulos na Bíblia que é muito importante a gente saber quase que de cor. Se você quer um retrato da sociedade hoje, é você observar a lista de quase 50 versículos de maldição que estão ali em Deuteronômio 8. É impressionante. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus chega para os seus filhos e fala assim: olha, se vocês ensurdecerem os seus ouvidos para a minha lei, se vocês endurecerem o seu coração, se vocês não amarem a minha palavra, observando os mandamentos, essas maldições vão alcançar vocês. O que isso significa? O que está acontecendo aqui? Será que é um Deus com os nervos à flor da pele, impaciente, ameaçando os pecadores? É isso? Não, é isso. Essa é a fala de um pai amoroso, chegando para os seus filhos e falando: meu filho, se você desobedecer, se você for sistematicamente rebelde, eu vou te corrigir. Eu não abro mão de te corrigir.
Essa é a fala de um pai amoroso. Talvez muitos de vocês já fizeram isso com os seus filhos. Porque, veja bem, Israel, nesse momento, quando Deus faz uma aliança com eles, isso aqui era um casamento. Como nação, eles não eram assim, criancinha mais. Eles tinham crescido. Já viu quando um pai tem que chegar para um filho, para uma filha, e falar assim: meu filho, olha, deixa eu ter uma conversa séria com você, porque eu te amo. Deixa eu te mostrar como é que as coisas funcionam na vida. E Deus tem o conhecimento daquilo que acontece quando você faz determinadas escolhas. Então, como pai, ele fala: se você for obediente, se você compreender as leis que eu estabeleci e obedecê-las, você vai se dar bem em tudo. Na sua família, no campo, no trabalho, no ministério, tudo que você colocar a sua mão, você vai bem. Agora, se você sistematicamente se rebelar, as maldições vão vir. Eu vou te correr. A vara vai cantar. Porque eu te amo. E se você não se emendar, você pode ler lá, vai ficar 7 vezes. Deus sabe falar a linguagem de quem endurece? Sim ou não? Sabe? Eu quero que você entenda que o ensino de bênção e maldição, que a gente vê em Deuteronômio 28, isso é uma das aulas mais profundas sobre paternidade. Isso é paternidade. Verdadeira paternidade. Não é aquela paternidade que mima os filhos, não é? Que tem afeição, mas não dá limites. Muitas vezes empurrando os filhos para a delinquência. Não. É uma paternidade equilibrada. Deus incentiva, ama, age com afeição, mas se precisar de corrigir, ele sabe. Então, por incrível que pareça, maldição vem da paternidade. É um instrumento que Deus estabeleceu através da sua lei, inspirado na sua paternidade. Por incrível que pareça. Então vamos aprofundar aqui um pouquinho mais o prego, né? Quarta coisa que eu quero falar com você. O principal papel, o principal propósito da maldição é denunciar as desordens ou transgressões espirituais. Então é muito importante. Vamos chegar nesse ponto. Qual que é o propósito principal da maldição? É isso. Ela cumpre um papel. A maldição tem um ministério? Cumpre um papel? Sim ou não? Sim. Não é? E qual que é o papel da maldição? É denunciar a existência de uma desordem moral, espiritual, uma transgressão que vem sendo praticada por uma pessoa, por uma geração, por um matrimônio, em qualquer área. Eu não sei se você já observou, mas a vida e a natureza foram estabelecidas, criadas por Deus de tal forma que elas possuem vários dispositivos que nos avisam quando algo está em desacordo com o seu propósito. Quando uma coisa está em desacordo com o seu propósito, um alarme vai soar. Um alarme vai soar. Isso em praticamente todas as áreas da natureza. Se nós formos pensar, por exemplo, no organismo humano,
a gente poderia aqui alistar vários mecanismos de alerta que o nosso corpo tem. É uma engenhosidade tremenda, é muita inteligência da parte de Deus isso. Por exemplo, a febre. Quantos aqui já tiveram uma febre? Todo mundo já teve uma febre. Você está com 39 graus de febre. O seu problema é a febre? Ou a febre só é um mecanismo de alerta? Se você está com 39 graus de febre, é porque tem uma desordem no seu organismo, que pode ser uma infecção, não é? Infecção no ouvido, no intestino, ou pode ser uma coisa mais séria, pode ser leucemia, pode ser um câncer, pode ser uma série de coisas. O seu problema é a febre? Não. Adianta só você tomar um antitérmico? Mas a febre, através da febre, o seu organismo está te avisando que existe uma desordem que tem que ser reparada. Por exemplo, uma reação alérgica. Às vezes a pessoa tem alergia a um alimento, quando ela come aquele alimento, todo empolado, às vezes tem que ser levado até para o hospital. O que seu organismo está te dizendo? Olha, você tem que manter uma distância desse alimento. Isso é nocivo para você, isso não te faz bem. Ou uma ânsia de vômito, você comeu uma coisa que te intoxicou, né? Você tem que pôr para fora. De todos esses mecanismos, qual que é o principal deles e o que resume todos? A dor. A dor. A dor é um mecanismo de alerta. Por isso eu sempre falo, a dor é altamente terapêutica. Então eu te pergunto, a dor é ruim ou a dor é boa? Quantos acham que a dor é ruim? Só de você pensar na sensação que a dor te traz, é muito fácil chegar na conclusão que a dor é ruim. Mas quantos acham aqui que a dor é boa? Alguns acham também que a dor é boa. Na verdade, qual que é a conclusão que a gente facilmente chega? Que a dor é tão ruim que por isso ela é tão boa. Se ela não fosse tão ruim, ela não seria tão boa para desempenhar o seu ministério, o seu papel. Já ouviu falar nas doenças silenciosas? Já ouviu falar em doença silenciosa que não dói, mas quando a pessoa descobre, já não tem o que fazer, em uma semana a pessoa está debaixo da terra. A dor nos avisa. Ela aponta onde está a desordem, onde está o problema, ou onde aquele problema está sendo refletido. E se você entende a mensagem que a dor está te dando, e você repara o problema, você lida com a desordem, a dor vai embora e sua vida volta ao curso que deve estar. A dor cumpriu um papel, ela te salvou. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque é a mesma lógica da maldição. A maldição é uma dor espiritual. Entende? Quando existe uma maldição, um quadro de exploração demoníaca na vida de uma pessoa, uma perseguição espiritual na vida de uma pessoa, 99% das vezes isso é sinal que existe uma desordem, uma transgressão muito séria em determinada área da vida daquela pessoa, que ela tem que lidar com aquilo e não está lidando. Por isso que a gente sempre fala lá na IFOL, a gente fala em libertação, nós não lidamos diretamente com a expulsão de demônios, porque os demônios são colaterais, a dor é colateral. Nós lidamos o quê? Com culpas, vergonhas, abusos,
as iniquidades geracionais, as inimizades, as portas de carnalidade, as estruturas de passividade que se construíram. Então, a gente lida com o lixo da alma. Quando você tira o lixo, de repente, toda essa infecção vai embora, a infestação vai embora. Provavelmente você já deve ter ouvido aquela ilustração do lixo. Já ouviu a ilustração do lixo? É uma maneira de você entender como é que funciona o Ministério da Libertação. Imagina, se todo mundo começa a jogar lixo no canto dessa sala. Então vai jogando lixo, papel, copo, líquido, resto de comida, faz uma montanha de lixo. Quando você ajunta lixo num lugar, o que esse lixo vai fazer? Ele vai atrair as parasitas, não é isso? Vai dar mosquito, barato, rato, aranha, sei lá, vai tanto de parasita. Imagina, a gente está reunido aqui, corre um rato aqui no meio. Os mais tradicionais sobem na cadeira e os pentecostais vão tentar matar o rato. Não é? É só uma brincadeira. E os mais místicos vão querer estudar, não, mas nós temos que entender a hierarquia dos ratos. Porque tem um ratazano, um rato assim, um rato aqui, aquela demonologia toda. Só que, para cada rato que você mata, já nasceu mais 5. Para cada barata que você deu nela uma pernada, já nasceu mais 10. Isso é o ministério do sai, do quebra-quebra. Sai, eu amarro, expulsa, eu quebro a maldição. Rapaz, sabe o que é libertação? Não é você lidar com as parasitas. É você remover o lixo. É você desinfetar este lugar. E quando você tira o lixo, as parasitas vão embora junto. Acabou. Chega de ficar dando pernada e barata por aí, esmagando rato. Ou estudando a hierarquia. Entendeu? É purificação. É tudo que, na verdade, a gente precisa. Então, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Quando você quer quebrar uma maldição, você quer quebrar uma maldição em nome de Jesus, sem lidar com as desordens que estão produzindo aquele quadro, você está em rebelião com o propósito. Deixa eu repetir aqui. Quando você quer quebrar uma maldição, não é? Quer quebrar uma maldição, sem lidar com as desordens, você não entendeu nada. Você não entendeu o propósito que Deus estabeleceu. Porque a maldição é um chamado ao conserto. É um chamado ao quebrantamento. Quando você vê uma pessoa debaixo de um quadro de exploração demoníaca, Deus está gritando para ela, olha, se arrepende, conserta. Não adianta você falar, eu quebro em nome de Jesus, se você não lidou com a desordem, querido. Você está em rebelião ao propósito que Deus estabeleceu. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Nós não podemos simplesmente quebrar uma maldição sem lidar com isso. Isso nunca vai dar certo. Isso não vai. Esse é o evangelho que não funciona. É o evangelho animista, místico. Essa é a terapia burra que não funciona. Nós temos que lidar com as desordens. Por isso que a maldição, espiritualmente falando, ela denuncia a transgressão. Ela denuncia as alianças quebradas. Ela denuncia os abusos que nunca foram tratados. Ela denuncia as mordaças morais que emudecem a pessoa.
a culpa calada, a vergonha implícita, num processo de acovardamento espiritual. Essas coisas precisam ser tratadas. Então, o principal papel da maldição é denunciar as desordens. Se tem um quadro de exploração demoníaca, qual que é a mensagem maior quando você vê uma pessoa, uma cidade, um ministério debaixo de uma opressão maligna terrível? A mensagem principal não é que tem um principado maligno ali. O principado maior é que tem uma desordem que fez com que Deus fosse daquela área da vida da pessoa, daquele lugar. Houve Icabode. Foi-se a glória de Deus. Irmãos, e libertação não é você ficar expulsando demônios, é você trazer Deus de volta. É trazer o senhorio de Cristo de volta para aquela área da sua vida. Isso é o que realmente vai funcionar. Querer quebrar uma maldição sem lidar com as respectivas desordens, por mais espiritual que pareça, é rebelião. É a mesma coisa, vamos dizer, você está com uma febre de 40 graus. Aí você fica só tomando aspirina. Vou tomar uma aspirina. Quando você toma aspirina, o que a febre faz? Abaixa. Mas isso quer dizer que a sua infecção recuou? Quando o efeito da aspirina passa, a febre volta de volta. Então quebra-quebra. Eu quebro. É a terapia. Quinta coisa. A base da maldição é o castigo. E aqui a gente chega nessa essência da nossa mensagem, que é a correção. É muito interessante porque essa palavra castigar no português, ela vem do latim. São dois vocábulos que significa purificar pelo sofrimento. Purificar pelo sofrimento. Castigar. Então, Deus, na sua paternidade, ele se revela como um pai que castiga, açoita, corrige o filho que ele não ama. É isso? Ou o filho que ele ama? Quem que Deus castiga? O filho que ele ama. O objetivo da maldição, por incrível que pareça, é corrigir os nossos erros. Tem a ver com correção. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquela tendência de pensar na maldição como um karma, só naquela perseguição geracional, não é? Que por um lado tem um aspecto bíblico, mas isso, o apelo maior é para o fatalismo que o hinduísmo prega. Quantos já ouviram falar em karma? A pessoa, por exemplo, tem problema, fala, não, esse é o meu karma, né? Karma lá. Como se ela tivesse que repetir aquilo. Aquilo fosse uma imposição fatalista. Mas, na verdade, o caráter e a natureza de Deus não comunga com o fatalismo. A lógica do reino de Deus é sempre a mudança, o arrependimento, a transformação. Não é? Então, se você está num caminho errado, você pode fazer 180 graus, você pode dar meia volta e tomar um outro caminho dentro do propósito de Deus. Não é? Então, essa é a mensagem que Jesus começou pregando. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, a base da maldição é o castigo.